partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Muito boa tarde, minha gente. Hoje, sexta-feira, 18 de julho, os ponteiros marcando 12 graus na capital missioneira. E a gente segue com aquele tempinho nublado, mas perfeito para um cafezinho quentinho. Eu sou Dani Schneider e começa agora mais um Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Como disse o economista brasileiro Celso Furtado, desenvolvimento não é crescer, é mudar para ser mais. E é essa mudança feita por projetos, iniciativas e cooperação que vamos celebrar hoje. No programa dessa sexta falaremos sobre o desenvolvimento da cidade e políticas públicas. E para nos contar sobre como o cooperativismo financeiro pode impulsionar esse processo, a gente está recebendo hoje o Jorge Rafael, que é gerente-geral do Sicredi, aqui de Santo Ângelo. Bom, quero falar um pouquinho do Jorge. Ele é esposo da Letícia, pai da Cecília e da Natália, graduado em matemática, pós-graduado em cooperativismo, pós-graduado em gestão de pessoas, pós-graduado em psicologia organizacional e do trabalho, MBA em gestão empresarial, extensão em cooperativas e serviços financeiros, experiência de 17 anos no Sicredi, mais de 10 anos como gerente geral de agência, e tem um tempão já que voltou aqui para Santo Ângelo, então a gente vai saber tudo hoje, um pouco sobre o Jorge, sobre o Rafael, e também sobre o Sicredi e a atuação dessa instituição na nossa cidade e no Brasil. Então eu quero dar muitas boas-vindas ao Rafael. A gente já teve uma conversa muito legal aqui nos bastidores. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa conversa. Seja muito bem-vindo ao Cafezinho. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos os ouvintes. Estou muito feliz com o convite, porque compartilhei com você, né? Eu sou um ouvinte assíduo do programa e é tão bom a gente estar neste contexto, assim, de pessoas, ideias, conexão. Então, essa tua música de fundo, essa entrada, assim, né? Boa, é incrível. Né? É boa. A gente agita aqui também com ela toda vez na abertura. Fico muito feliz de saber, assim, que receber pessoas que já ouvem o Cafezinho e já sabem do propósito do nosso programa. E principalmente por receber empresas que também têm um propósito. O nosso propósito aqui, Rafael, é termos conversas que, de fato, façam sentido para os ouvintes, que agreguem de alguma forma, né? Eu costumo dizer conversas leves, mas profundas, né? Que, de alguma forma, corroborem com a vida das pessoas. E receber empresas que têm também propósito e cultura, enfim, um sentido maior de existência, me deixa muito feliz, muito grata. Então, eu estou muito feliz com a presença do Sicredi aqui hoje e com a tua presença, porque a tua história também é muito legal, né? Então, eu queria começar com isso. Queria que tu contasse um pouquinho da tua história dentro do Sicredi, porque, afinal de contas, 17 anos de Sicredi é uma vida. Eu tenho uma filha de 19. Então, né, é muito tempo. E aí tu me contaste um pouquinho que tu estava aqui, voltou. Fala um pouquinho pra gente. Com certeza, Dani. Obrigado pelo espaço. E sim, no Sicredi nós temos uma característica, que é profissionais que formam carreira, né? Então, o nosso presidente, ele trabalhou lá como jovem aprendiz, né? Tem mais de 30 anos de empresa. Os nossos diretores também são profissionais aí de 20, 30 anos. Todos nascem no Sicredi, passam por todas as funções até chegar a cargos maiores. Comigo não foi diferente. Então, uma história bastante interessante, a minha mãe, associada do Sicredi, né? Na região, lá na cidade de São Borja, foi a agência para soltar um currículo, junto com a minha irmã, que tinha feito um curso de vigilante. Olha que diferente. E aí, o então gerente lá disse, olha, para vigilante no momento não temos. Inclusive, eu tenho um curso, eu estou em uma vaga aberta aqui para profissionais que têm graduação. Diz ela, eu tenho um filho que tem graduação também e está saindo do exército, enfim. E aí chegou e me trouxe essa ideia. Eu disse, mas mãe, eu não conheço nada do sistema financeiro, a minha formação é matemática. Tem certeza? Diz ela, sim, ele falou que eles inclusive buscam profissionais assim, dinâmicos, com outras experiências de outras áreas. Eu fui lá e soltei o currículo. Bom, fiz o processo, entrei, fui caixa, trabalhei no assistente de atendimento, depois fui pessoa física, agro, pessoa jurídica. Passado 10 anos fui a gerente geral. Como gerente geral, daí a gente muda um pouco, né? Com certeza, passamos a entender mais, estudar mais de pessoas. O meu currículo passa, então, a parte para esse lado, né? Buscar questões acadêmicas nesse sentido. E aí passei por várias cidades, tive uma experiência muito interessante
nos últimos 4 anos lá no Espírito Santo, uma nova cultura, um novo jeito de ver as coisas, um agro totalmente diferente. Sim. E aí ficou aquela saudade do gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, da nossa cultura, da nossa culinária, enfim. Resolvemos voltar após 4 anos e aí Santo Ângelo, né, estamos aqui. Que legal, que legal. Eu tenho um dito popular que as pessoas falam aqui em Santo Ângelo, que quem bebe água do Itaquarenchim sempre volta, né? Parece que é verdade, porque eu também fiquei um tempo fora e voltei. E aí não tem. E assim tem várias pessoas em Santo Ângelo que também podem contar essa história. Mas tu contou aqui pra gente também um pouquinho da história do Sicredi. E eu acho que é importante, necessário a gente compartilhar isso com os nossos ouvintes, porque é muito legal. Inclusive a forma como tu conta, né, Rafael? Se percebe, assim, que a tua estar no Sicredi vai para além de um trabalho, assim, que tu é apaixonado pelo que tu faz, porque tu conta com alegria, né, a história, enfim, é uma história linda. Então, eu queria que tu compartilhasse também um pouquinho com os nossos ouvintes essa história que tu contou pra gente, né, do início do Sicredi e como que chegamos até onde estamos hoje. Perfeito. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes não sabem a história do Sicredi. E tem que saber. Porque a gente às vezes julga o livro pela capa, né? Sim. Então eu passo na frente de uma agência do Sicredi e eu enxergo uma instituição financeira, um banco. Sim. E você, caro ouvinte, vai ficar surpreso, porque nós não somos um banco. Nós só temos aquela roupagem, né? E tudo isso começa quando Dom Pedro abre as fronteiras do Brasil, né? Para os imigrantes italianos, alemães, porque o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, o Rio Grande do Sul tinha pouca população e era muito invadido por Argentina, Uruguai e Paraguai, então ele teve a ideia, vamos ocupar o nosso Brasil com pessoas. Como nós não temos pessoas, abrimos para imigração, né? Então tudo certinho, a população então italiana e alemã abria mão da sua cidadania, vinha ao Brasil, recebia uma nova identidade, e era direcionada, então, né, ganhava áreas de terras nas nossas regiões aqui. E aí veio um grupo, né, para a região de Nova Petrópolis, alemães. Feito isso, na sequência, a Igreja Católica passa a enviar padres jesuítas, para vir fazer a parte religiosa dessas populações mais distantes, mais isoladas. Então, vem ao Brasil, em final ali de 1800, o padre Theodor Amstadt. Lembrando que na época um padre era quem detinha o conhecimento, então ele que formava professores, o conhecimento de saúde, que era a questão da saúde humana, além da questão filosófica, religiosa, então era uma pessoa que estudava muito, né? Se hoje nós temos problemas de pessoas que escrevem, não entendem, ou até mesmo nem têm a capacidade, né, a formação para a questão aí de alfabetização, imagina lá em meados de 1800. Sim. Então ele vem para o sul do país, chega em Nova Petrópolis, observa uma miséria absoluta. Então essas pessoas ganhavam extensão de terras, matos, né, sem acesso à saúde, educação, e ele tem a ideia de criar então um sistema, uma metodologia, um jeito de viver, de pensar, de construir as coisas onde as pessoas resolvem os seus problemas. Então ele reúne um grupo de pessoas, diz que foi muito difícil isso, mas os jovens da época acreditaram, e 20 pessoas inauguram uma cooperativa. O que é isso? Então, aqueles que têm um pouquinho de recurso depositam, e ele passa a fazer gestão e a emprestar para aqueles que não têm, para 2 finalidades específicas. Ou para o custeio, ou seja, se você já tem a sua roça, você planta, compra sementes. Ou para investimento, para abrir as primeiras lavouras. Esse modelo de negócio começou a dar certo, funcionar, as pessoas começaram a prosperar, né? E aí ele pensa, mas se deu certo em Nova Petrópolis, será que não tem outros imigrantes aqui na nossa região que também estão passando por dificuldades? Ele pega então a sua mula, que tinha um nome, Diana, olha aí, e sai de mula, de Nova Petrópolis, e vem aqui ao nosso vizinho município Cerro Largo, né? Então um padre jesuíta passou esse itinerário, mas não veio só uma vez. Lembrando que nessa época não tinha WhatsApp, cartas funcionavam, mas nem toda a população lia. Nós estávamos no Brasil, mas essas populações de imigrantes falavam a língua origem, alemão e italiano, então uma série de dificuldades. Então ele precisa ir e convencer as pessoas. Ele vem de Nova Petrópolis a Cerro Largo de mula, 3 vezes.
E aí, em Cerro Largo, em 1913, ele convence a população e cria-se também uma cooperativa, que hoje se chama Sicredi, que atua em Santo Ângelo e que tem 113 anos de história, aliás, 112 anos de história. Olha que incrível. E às vezes eu sempre conto esse exemplo para os jovens, para as pessoas que nós contratamos. Viu? Quando você está sentado no teu computador, né, com toda a condição para trabalhar, lembre-se que quem criou isso tinha uma ideia, uma iniciativa, força e coragem. E a Diana? E a Diana. 3 ao longo da sua vida. Numa das vindas a Cerro Largo, morre a Diana, ou perde-se a Diana, e aí um produtor rural da época que faz a doação para ele de uma segunda Diana. E ele volta a Nova Petrópolis. Que história Este padre, ele fez isso ao longo da sua vida e ele inaugurou 10 cooperativas, criou 10 cooperativas. Nenhuma delas ele teve cargo, nenhuma delas ele foi presidente. Mas de todas, ele era o compliance da época. Até o final da vida, todos os presidentes de cooperativas levavam o livro caixa para ele conferir se estava tudo correto e funcionando. Que legal. Gente, uma história muito legal, assim, porque difere de qualquer coisa que a gente tenha de instituição financeira, né? E vem ao encontro também dessa questão social que o Sicredi também faz hoje, que a gente vai falar bastante hoje, né, Rafael? E que impacta de fato, né, nas comunidades, na sociedade, enfim, faz diferença. E a gente, toda sexta-feira, a gente fala muito sobre fazer diferença e de ser a diferença daquilo que a gente quer que o mundo, né, tenha. Então, muito legal. E aí eu gostaria de saber, eu sei que tu trouxe alguns números aqui, mas o Sicredi tem esse reconhecimento de reinvestir localmente, né? Como que isso tem se materializado aqui em Santo Ângelo? Perfeito. O sistema, então, criado por Theodor Amistad, o sistema cooperativo, diz o seguinte: uma vez que você abre uma conta no Sicredi, você se torna sócio. É como se o Sicredi fosse um grande prédio. Cada tijolinho é uma conta corrente. Cada tijolo é o teu valor investido lá. Ou seja, no final do exercício, do ano exercício, os resultados, eles voltam para o dono. Mas quem é o dono? É você que tem conta lá. Então, todas as pessoas que possuem conta conosco, em meados de fevereiro ou março, ou seja, após o ano exercício, você recebe um depósito lá, que é a tua participação por ter movimentado a conta conosco. O sistema Sicredi, o ano passado, gerou 6,6 bilhões de reais como resultado líquido. Este é o valor que é investido em nossas comunidades. Este é o valor que é depositado em cada conta, que hoje somam no país mais de 9 milhões de contas, por sermos a primeira instituição privada do país. Talvez poucas pessoas saibam, mas existe, né, o nosso tradicional e muito conceituado, excelente, o nosso Banco do Brasil, primeira instituição pública. Depois foi o Sicredi, sistema Sicredi, em 1902. E aí, com muito orgulho, né? É nosso, brasileiro, e é gaúcho. Perfeito. Essa história eu também quero que tu conte, porque a gente fala muito de buscar exemplos de fora pra gente fazer diferente dentro do nosso país, dentro da nossa cidade. Mas o Sicredi é modelo, né, case de sucesso utilizado fora do Brasil. A sede administrativa do Sicredi, né? Então, as grandes lideranças, eu diria assim que o coração ali, toda a parte tecnológica, estrutura, fica na Avenida Brasil, em Porto Alegre. Tem 3 torres de vidro lá. Ali funciona a sede administrativa do Sicredi. E aí nós recebemos até hoje visita de países vizinhos, enfim, de fora, que vêm aqui entender esse modelo de negócio, que cresce mais de 25% ao ano, né? Atua em todo o país, com agências modernas, amplas, às vezes bem diferente do mercado financeiro tradicional, né? Então, é algo que é nosso, que a gente não buscou, é o contrário, né? E isso me causa um orgulho gigante. Sim. E aí tu falaste também da questão de agências diferentes, e eu sou uma pessoa apaixonada por inovação. E quando inauguraram a primeira agência diferente, né, ali da Getúlio, que eu fui na inauguração, fiquei super encantada. Aí vocês vêm e melhoram muito mais, aumentam mais isso com a nova agência da Antunes, onde tu és gerente geral.
Gostaria que tu contasse um pouquinho disso, do propósito de toda essa inovação e de como que vocês vêm utilizando inovação e tecnologia e, em paralelo a isso, o investimento em pessoas para otimizar e melhorar o atendimento que vocês têm para a comunidade. Perfeito. Então, um sistema aí com 123 anos, né? Mas ele precisa ser inovador. Sim. Ele precisa estar em constante adaptação e evolução. Uma das questões muito visíveis é a questão das agências. Sim. Então, as agências, se você entra numa agência Sicredi, você não se sente que está numa instituição financeira tradicional. Não tem aquela história das cadeiras, das filas, Sim. etc e tal, aquele tumulto, né, que muitas vezes ocorre. São agências modernas, tecnológicas, acolhedoras. Esses dias um associado me disse assim, nossa, eu venho aqui tomar um cafezinho, né, que é uma marca nossa, parece que eu tô no shopping de Santo Ângelo. Eu disse, pois olha, eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas por que disso, né? A gente acredita assim, bom, se você abre uma conta no Sicredi e você é dono dessa empresa, então essa tua casa, ela tem que ter esses atributos. Mas quando você vai à agência do Sicredi, não é só aquela transação comercial. As nossas agências, por exemplo, ali de Santo Ângelo, ela tem auditório para 30 pessoas. Então, você é empresário que tem conta conosco, que quer fazer um treinamento com os teus funcionários e tu não tem essa estrutura, na tua empresa, na tua cooperativa, no teu Sicredi, tem essa disponibilidade. E é gratuito? É gratuito. Que com show. Café, com internet, com estrutura de primeiro mundo. Nós temos ali 3 salas de reuniões para reuniões menores, né? A gente costuma dizer que a nossa agência tem que ser uma extensão dos negócios dos nossos associados. Perfeito. Então é muito comum acontecer de um produtor rural ir lá e levar um fornecedor para que ali num ambiente mais reservado eles fazerem a sua negociação. É um estilo de coworking. Exatamente, é bem isso. A outra questão é os nossos profissionais. Ali tem 40 funcionários. Em Santo Ângelo são 80 nas 5 agências. Mas por que tanta gente? Sim, porque se tu só vai atender o teu cliente, né, na instituição financeira, e atender a demanda dele, uma coisa mais, vamos dizer assim, mais direta, talvez a tecnologia substitua. Agora, você tem um profissional que tenha formação, que tenha especialidade naquela função específica, naquele nicho específico, que possa contribuir com o teu negócio, trazer alternativas, ideias, sugestões, propor algo que de repente você não está enxergando. Né? E o Brasil está tão carente de organização financeira, de, gestão, de novas ideias, enfim. É neste sentido. Nós temos pessoas aqui no Rio Grande do Sul, assim, dedicadas, esforçadas, inovadoras, mas falta, às vezes, um pouquinho, viu? Sim. Tem que olhar a questão da despesas, Sim. tu tá buscando essa linha de crédito, mas existe uma outra para uma outra finalidade, etc e tal. Então, a agência, ela é para ser um centro de encontro, de conexão, que faça com que essas coisas aconteçam. Um modelo Fisital. Se eu estou lá na minha propriedade, se eu estou na minha empresa, preciso fazer um pagamento, uma transferência, celular, né? Tecnologia, tem que funcionar. Mas em algum momento a gente precisa olhar no olho, né? Inclusive, agora a gente vê essas questões do INSS, né? Aos aposentados que estão nos ouvindo. A questão dos consignados, etc. Ali eu tenho 2 pessoas que só atendem aposentados. Você faz o teu consignado olhando para a pessoa. Se teve algum problema, alguma questão, você vai lá e tira a dúvida, olho no olho. Se você quer saber sobre como guardar dinheiro, você vai lá e pega ajuda, né? Se você quer sacar o teu benefício, eu tenho 3 pessoas que ficam das 8 da manhã às 5 da tarde junto ao caixa eletrônico para ajudar. Isso são coisas diferentes. É um modelo Fisital. Agência e estrutura física moderna, com pessoas capacitadas, mas também tecnologia. Uma coisa soma a outra, uma coisa não isola a outra. Fisital eu achei uma palavra ótima, né? Porque o físico e o digital, de fato, precisam andar junto, né? A gente não tem como fugir da humanização das questões de trabalho, né? Do atendimento, enfim. Bom, a gente vai agora, são 13h22, a gente vai fazer a nossa primeira pausa aqui no cafezinho. Esse programa tem o apoio de Corsã e também de Greens Café Corporativo, lembrando que tudo se resolve com um bom café. A gente está ao vivo também pelo Facebook e YouTube da Rádio Novos Horizontes. A gente volta já com mais histórias de cooperativismo, investimento social e desenvolvimento econômico. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental.
Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsan.com.br. Corsan, nossa natureza, movimento Rio Grande. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. E já são 13h25, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro, ao vivo pela 104.7 FM e nas redes sociais da rádio. Sempre com o apoio da Corsan e Grinks Café Corporativo, a gente segue agora com o gerente geral Rafael, falando sobre projetos Sicredi e como que isso movimenta a nossa economia, a nossa gente. E a gente falava agora no intervalo a respeito da questão do modelo de negócio. Eu acho que é muito importante, sim, Rafael, a gente reforçar essa questão de valorizar o que a gente tem na nossa cidade, né? Então, eu quero que tu comente isso que a gente estava conversando agora no intervalo com os nossos ouvintes também. Nós iniciamos no bloco passado falando que o Sicredi surgiu com aquele ímpeto de resolver os nossos problemas, né? Sim. Isso até hoje é assim. Ou seja, o modelo cooperativista, ele é muito interessante sobre o viés que, uma vez instalada a cooperativa, tu só pode atuar nesta região, onde ela está instalada. Tu não pode ir para fora. Ou seja, se eu vou alavancar minha carteira de crédito, eu empresto para os empresários daqui, para as pessoas físicas daqui, para o agronegócio daqui. Essas pessoas, a princípio, compram aqui. Geram tributos, que vai para a prefeitura, que vai para a saúde, para a educação. Eles desenvolvendo, né, seja por crédito ou, enfim, pelo seu negócio, eles geram emprego aqui. Então, o dinheiro, ele fica trocando de mão, mas ele fica aqui, próximo de nós, gerando prosperidade para nós. Então, o sistema financeiro, ele tem várias possibilidades, né? Mas algumas, inclusive, nem brasileiras são. Então, estão aqui movimentando com o Brasil, gerando prosperidade que vai para o seu país origem, né? Sim. Então, esse modelo do Sicredi é muito interessante. A outra questão é a gente vivenciar a realidade da cidade, né? Porque se eu tô em Santo Ângelo, por exemplo, bom, a feira daqui tem o nosso patrocínio. Os eventos daqui, nós estamos sempre presentes. O cooperativismo, de forma geral, nós temos excelentes cooperativas. Unimed, Unicred, Cressol, Cicobi, tantas outras, né? Que estão sempre ali, localmente, se envolvendo nas questões da cidade. Mas eu lembro que ali, véspera da pandemia, nós se preocupávamos muito, mas como que nós vamos ajudar o empresariado? Como é que vai ser isso? Criou-se um programa de recompensa local. Ou seja, quem tem conta com o Sicredi, ele baixa um programa, né, um aplicativo chamado Juntos. Não tem custo nenhum, nada. O que esse Juntos faz? Ele fica pontuando tudo que tu movimentar na tua conta. Então, eu tenho uma poupança, eu tenho um seguro, aquilo vai gerando pontos. E esses pontos, no início, nós trocava por produtos Sicredi. Hoje continua tendo os produtos, mas o grande foco são as experiências. Ou seja, nós credenciamos os pequenos empresários da cidade. Você quer lavar teu carro, é sócio do Sicredi, tem pontos, tu vai lá e troca os pontos na lavagem de carro. Tu quer, comprar uma pizza, tu compra com os pontos. Tu quer fazer a unha, tu troca com pontos. O homem quer cortar o cabelo, troca pontos. Nós temos uma infinidade aqui no comércio. De parceiros. E nós temos mais de 260 mil associados na região. Só Santo Ângelo são mais de 30 mil. Esses 30 mil estão pontuando e consumindo aqui. Né? Então é uma forma de a gente conectar as coisas, né? E eu sempre digo, como educador financeiro, a gente deve pesquisar, né? Se eu vou no sistema financeiro, eu tenho que pesquisar o custo de conta, eu tenho que pesquisar a taxa de crédito, mas não deixem de entrar dentro de uma cooperativa. Porque, via de regra, nossos preços são balizadores de mercados, super competitivos, mas o nosso diferencial está muito além do preço. Está muito, muito além do preço. E um exemplo prático é isso. Você, inclusive, ajuda o teu comércio, ajuda as pessoas daqui, ajuda a entrar nesse movimento tão positivo. Sim. Aquilo que a gente falava antes, a gente vai para além, né?
da questão só de capital, só de dinheiro. Então, é uma relação que ultrapassa só a questão financeira dos clientes e das cidades, né, Rafael? E aí, nos centros urbanos, tu me trouxeste essas questões que vocês fazem, enfim. Depois a gente vai falar um pouco do fundo social, mas vocês apoiam bastante também o agronegócio local, né? E eu queria saber como é que vocês têm impactado, principalmente os pequenos produtores, nesse sentido, que são a maioria, né? São a nossa base da pirâmide ali, né, Rafael? Como que têm sido os programas do Sicredi no agro dos pequenos? Perfeito. O Sicredi surge para o agro, porque o padre, quando cria, ele criou Nova Petrópolis, onde eram pequenos produtores, e ele cria linhas de crédito, né? Que, lendo o livro dele, eram 3% ao ano. Hoje dá para dizer que é o Pronaf, né, da época. Sim. Bom, nós ficamos dos 123 anos, por 98 anos, só se abria a conta se a pessoa fosse produtora rural. Se ela tivesse um bloco de produtor. No ano 2000 ali, então, abre-se a livre admissão. Hoje nós temos mais pessoas urbanas e empresas do que o agro, mas o agro representa em torno de 50% de todo o movimento do sistema Sicredi. E então nós nos consideramos especialistas desse segmento. Somos a principal instituição financeira do BNDES no país. Nós somos líder de mercado no Pronaf e no Pronamp, que são as linhas, o segmento voltado para o pequeno. Então, pensando em agro, nós temos todas as linhas, absolutamente tudo, né? E dentro da agência, por exemplo, aqui em Santo Ângelo, dos 40 colaboradores, 9 deles só atendem produtores rurais. 4 só atendem se forem pronafianos, pequenos produtores rurais. Aí volta naquela questão, não só na transação financeira. Os nossos colaboradores visitam a propriedade, trazem ideias, sugestões. Consultoria. Essa semana nós fomos visitar uma pessoa do agronegócio, mas a esposa faz bolachas. E aí ela mostrando, nós falamos, viu, mas tu tem que vir mais da cidade? Não, mas eu venho, eu trago ali. Venha dentro do Sicredi também. Vamos fazer, é a sua casa, vamos fazer essa conexão. E aí na hora de pagamento, a colega pediu, mas e a sua chave Pix? Não tenho. Não, senta aqui, deixa eu te explicar como é que funciona, já vamos gerar uma plaquinha para você incentivar, enfim, facilitar o teu pagamento. Então, essas pequenas atitudes, sabe? Que faz muita diferença. Muita diferença. Nós temos, aqui em Santo Ângelo, na minha agência, nós temos mais de 1.300 produtores rurais. Inclusive na terceira geração. O vô foi associado, é associado, o pai e agora o filho iniciando. Que legal. Vocês têm uma divisão, o atendimento aqui que vai até Ijuí, se não me falha a memória, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Certo. Isso, né? O sistema Sicredi atua em todo o país. Sim. São 103 CNPJs. O nosso CNPJ, a matriz, é Cerro Largo. E atende de São Borja, por toda a orla do Rio Uruguai, Novo Machado, vem até Catuípe, Santo Ângelo Catuípe. Ijuí já é outra região, outro Sicredi. Entendi. Então, e aí essa região aqui, ela já tinha agência em todos os municípios. Então, em 2021, a gente consulta os associados na Assembleia 2020. Olha que interessante. Você tem conta no Sicredi, as decisões estratégicas todas são tomadas na Assembleia. Sim. Na última, 61 mil pessoas assistiram e votaram. Então, para ir para o Espírito Santo, que o estado lá não tinha Sicredi, foi colocado em votação e os associados aprovaram. Independente do valor depositado, independente da tua condição financeira, porque o cooperativismo é tratar todos da mesma forma, inclusive no poder de decisão. Se você tiver uma conta lá com R$1 ou 1 milhão, o voto tem o mesmo peso. E aí nós tomamos então a decisão de ir para o sul do estado do Espírito Santo. Em 4 anos de atuação lá, já 70% das cidades possuem Sicredi. 70% do estado todo possui Sicredi. E fomos muito bem acolhidos. Eu, inclusive, fui um dos 5 primeiros gaúchos que foram para o estado. Foi incrível que nós chegáramos lá em plena pandemia, de máscara, com um sotaque gaúcho, para vender para o capixaba um sistema que eles nunca tinham visto. E aí nós notamos que nós fazíamos muito marketing e propaganda dentro das cidades, mas não usava a mídia global, né, do nosso Brasil ali, rede de televisão. Agora o Sicredi patrocina o campeonato de futebol. Sim. E justamente por isso, para nós sermos identificados em regiões que a gente não era tão forte. Entendi. Mas era aquela... E eles me falavam, mas por que agora no Espírito Santo? Eu disse, porque nós primeiros treinamos e aprendemos lá no Rio Grande do Sul por 100 anos para vir aqui fazer certinho com vocês. Bem direitinho, tá certo.
Eu tenho aqui um número do Sicredi União do Rio Grande do Sul e Espírito Santo com mais de 150 mil associados e 46 agências, é isso aí? Não, teu número já evoluiu. Já mudou. A Sicredi União RSS, né, que é essa que você está falando, nós temos hoje 270 mil associados. Muito mais do que eu achei aqui. 71 agências. Mais de 1.300 colaboradores. Muita gente envolvida. E em Santo Ângelo, que as pessoas devem estar nos perguntando sobre números de Santo Ângelo, né? Então, Santo Ângelo, população um pouco mais de 60 mil habitantes, 70 mil habitantes? Quase 80, 70 e poucos mil habitantes. Desta população, 76. então, 30 mil tem conta no Sicredi. Mas nós temos municípios vizinhos aqui que mais de 90% da população tem conta no Sicredi. Cliente. Exatamente. E aí eu quero agora entrar onde, não que o resto não me encante, tá? Mas a questão do fundo social. Porque eu acho que o que vocês fazem, além de ser muito diferente e necessário, vem ao encontro daquilo que a gente fala, né? Que a gente falava antes, assim, de fato eu fazer diferença e buscar a diferença que eu quero que o meu mundo tenha, enfim. Então, eu gostaria de que a gente conversasse um pouquinho a respeito do fundo social. Num nível nacional, talvez me corrija se eu estiver errada de novo, tá? Mas eu tenho aqui que em 2024 o Fundo Social investiu cerca de 5,5 milhões e 424 projetos. Então, assim, é muito dinheiro reinvestido, né? Que volta para a sociedade. Gostaria de saber primeiro como é que essas iniciativas são escolhidas. Perfeito. Para receber investimento. O teu número está certo. Nos últimos 8 anos foi 16 milhões de reais investidos. Que legal. E da onde que sai isso? Então o associado abre a conta conosco, movimenta conosco, gera um resultado. O ano passado 6,6 bi. Uhum. Mas ele, então, aqui na nossa região, tá no nosso estatuto, os nossos associados abrem mão de receber 2,5% do resultado. Uhum. E este valor, então, nós deixamos à disposição para entidades sem fins lucrativos. Estamos falando de APAES, igrejas, hospitais, ONGs, CTGs, toda e qualquer entidade sem fins lucrativos. A gente abre o edital sempre em março. Lembrando que tem pré-requisitos. Primeiro, CNPJ ativo e ela tem que ter aberto conta no ano anterior. Porque nós estamos distribuindo o resultado do ano anterior. Né? Aí abre-se o edital, as entidades credenciam os projetos. Feito a parte de credenciamento, passa por uma área de compliance para verificar se está tudo certo, né? E aí cada cidade chama os seus coordenadores de núcleo, ou seja, uma amostra de associados, os representantes dos associados. Então não é o Sicredi que escolhe, é os próprios associados, quem possui conta conosco. Eu apresento os projetos e eles votam e nós escolhemos. Aqui em Santo Ângelo, agora em 2025, são 300 mil reais que está sendo distribuído em entidades sem fins lucrativos. Mas, eu peguei os dados dos últimos 3 anos, aqui em Santo Ângelo, mais de 1,5 milhão de reais, que foi para PAI, para o asilo, para o hospital. Olha só que interessante, você abre conta numa instituição moderna, com estrutura física, com pessoas, com custos, via de regra, bem dentro do mercado, e ainda você ajuda um terceiro, ajuda as entidades do município. Da tua cidade. Da tua cidade. Que é mais legal. Com patrocínio, né? A Fenamilho estava tão bonita, mas Fenamilho como exemplo grande, mas desde a corrida de rua, do evento da escola, aqui em Santo Ângelo em patrocínio só esse ano, agora 2025, 6 meses, mais de R$500 mil investidos. Sim, é muito impactante. E me diz uma coisa, esses editais, eles têm áreas específicas, tipo cultura, educação, meio ambiente, saúde, segurança. Exatamente, são essas áreas. Daí preciso que sejam projetos dentro do edital, claro, né? Mas desenvolvidos dentro dessas áreas, Perfeito. Dentro da cidade. O que os associados na época em assembleia pensaram e decidiram? Nós temos entidades bem estruturadas e aí vão atrás do emendas, enfim, né? Valores maiores. Mas e como fica aquela entidade lá de bairro, né? Assim, que não tem tanta estrutura? Então, basicamente, é acessar um site e preencher uma planilha. Claro, uma vez selecionado, né? Imagina aqui, por exemplo, pelo que eu me recordo, o Lions contemplou um número X de cadeiras de rodas. Agora, até o último dia útil de novembro deste ano, ele tem que me dizer, comprei as cadeiras, tá aqui a nota. Eu pego a nota fiscal, vou lá conferir.
verificar se está tudo certinho e daí eu dou ok. E ainda convido alguns associados para ir comigo. Para conferir junto. Então a gente faz todo o processo da prestação de contas. Feito isso, ano que vem, se ele quiser credenciar um novo projeto, ele pode, né? E a maioria das entidades tem conta conosco, quase todos os anos fazem a emissão de projetos. E aí vai muito do que você escolheu, né? Pode ser uma padaria, pode ser pintar uma parede, pode ser comprar... A gente sempre busca que seja um projeto que faça agregação de renda. Exemplo, um lar de idosos credencia lá uma máquina que vai produzir fraldas. Ou vai botar uma energia solar, que não seja algo para resolver o teu problema agora, e sim te ajudar a reduzir despesas ou gerar receitas. Perfeito. Bom, Rafael, já são 13h40, a gente já vai para o nosso segundo intervalo do Cafezinho Missioneiro. Lembrando dos nossos patrocinadores Corsã e Greens Café Corporativo, tudo se resolve com um bom café. E a gente volta já, fiquem com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h43, a gente está de volta no nosso bloco final do programa de hoje. Ainda com excelente apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre cooperativismo e desenvolvimento regional com o gerente geral do Sicredi, Jorge Rafael. Rafael, agora que eu já sou tua amiga, tá? Quero conversar um pouquinho agora a respeito dos programas. Vocês têm diversos programas, né? E eu acho que é legal a gente começar pelo da educação, que era o que a gente estava falando agora no intervalo. Acho que vale muito a pena a gente começar a falar disso e aprofundar em cada um dos programas que vocês têm, porque é bastante criança, né? Eu tô vendo teus números aqui. Então vamos reforçar isso para os nossos ouvintes. Perfeito. A educação e o Sicredi, eles são aliados, assim, desde lá da criação em 1902. Então, o padre, na época, cria a cooperativa de crédito, mas ele também criou cooperativa de educação, formando professores. E ele dizia que nada se desenvolve sem educação. A educação é a base de tudo, né? Então, nós somos uma instituição financeira, como os nossos ouvintes já estão percebendo, bastante diferente. E nós temos muita ousadia com relação a este tema. Com relação a educar a população, né, na questão das finanças. Por quê? Nós estamos num país onde o alto índice de endividamento, população endividada, com restritivos. E se você está com essa doença, né, doença financeira, você é a segunda causa de divórcio no país, é motivo de suicídio, né? Imagina alguém ir dormir pensando nas cobranças, em como pagar a luz, o aluguel. Ansiedade. Enfim, destrói, né, as famílias. Então, quem é que deve resolver isso? Quem é que é o médico da situação? Quem trabalha no sistema financeiro, quem domina, né, esse conhecimento. Então, a gente instiga que os nossos profissionais tenham formação. Para trabalhar no sistema financeiro, tu tem que ter a certificação CPA, né, da Ambima. Lá no Sicredi, 100% da equipe tem que ter. Então, a gente instiga muito, isso é um valor para nós. Nós, inclusive, os colaboradores, a gente faz auxílio educação para eles estarem em constante desenvolvimento. E aí, a gente faz muitas falas de educação financeira. Muitas. Aqui em Santo Ângelo, são quase 2.000 pessoas nos últimos 3 anos que passaram nos nossos programas de educação financeira. Então, se você está nos ouvindo, quer que a gente vá na sua igreja falar de educação financeira,
coisa. Não estamos falando de Sicredi, não estamos falando de venda de produto e serviço. É como você se organiza com o cartão de crédito, como é que você faz as boas escolhas nos investimentos, como é que você fala desse assunto na relação com o casal, com os filhos, sei lá, na sua propriedade rural, nos funcionários da sua empresa, né, que podem estar ali com baixo desempenho e por questões de finanças, né? E num país agora que a gente tá com inflação altíssima, enfim, taxa de juros alta. E nunca alta, tivemos tantos endividados no Brasil, nunca. né, Rafael? Esse conhecimento é muito importante. Mas também aqui nós estamos tratando o fato já acontecido, né? Sim. E como que a gente trabalha com relação às crianças. Então, aqui em Santo Ângelo e toda a nossa região, nós temos o cooperativas escolares. Santo Ângelo, no Concórdia, tem uma cooperativa. Então, alunos de 11 a 14 anos, eles fundam uma cooperativa, eles elegem o presidente, eles têm o tesoureiro. Olha, que legal eles isso. Fazem no contraturno da escola, com orientação de um professor pago pelo Sicredi. Vocês já perceberam que o cooperativismo não é muito além do que você ter um vínculo associativo. É um jeito de pensar, é uma forma de viver, né? Então, a gente trabalha com as crianças. Mas também educação financeira lá com escolas, né? Nesse sentido. Porque é a base, a gente precisa resolver os problemas da nossa população dentro das cidades que nós estamos envolvidos. Ser muito mais do que aquela relação de negócio. Sim, O que você auxilia, que tipo de conhecimento que você contribui com o outro. Então, é um braço direito nosso. E esse é o nome desse programa, é União Faz a Vida? Ou tô O confundida? programa União Faz a Vida é um programa, não cheguei a falar sobre ele. Ah, tá. União Faz a Vida é assim, como é que ele funciona? É uma metodologia de ensino. Ela é uma metodologia alemã, né, que o Sicredi foi atrás. A Unicinos fez toda a questão pedagógica. E é o seguinte, nós apresentamos para os municípios aqueles que querem trabalhar com esta metodologia. Então, faz reunião, a Secretaria de Educação concorda, os pais têm que concordar, a escola, professores têm que aceitar. A partir de então, o Sicredi contrata professores universitários que passam a ir à escola todos os meses e vão lá e dizem assim, gente, vamos fazer diferente. Começa o seguinte, você vai na turma e pergunta para os alunos, o que vocês querem estudar este ano? Faz uma pergunta norteadora. Eu lembro que lá em São Antônio das Missões, os alunos queriam estudar sobre hortaliças. Beleza. Feito. Agora, matemática tem que ser sobre hortaliças. Português tem que ser sobre hortaliças. Tem a história no... conecta. A escola não está mais só em sala de aula. Quem é aqui no município que domina esse conhecimento? Vamos visitá-lo, vamos convidar para vir para a escola. No final do projeto, os alunos apresentam isso para toda a comunidade. Então, para a cidade, né? E aí eles, com o microfone, com iniciativa, então a gente muda o modelo de ensino. Aqui em Santo Ângelo, nós temos a Escola Municipal Miguel Bosniak, 161 alunos estão no projeto. A Escola Doutor Ulisses Rodrigues, 112 alunos estão no projeto. A Escola José Alcebiades de Oliveira, 62 alunos estão no projeto. Uma instituição financeira está lá ajudando, contribuindo para o desenvolvimento das crianças. Enfim, tá aberto, tá à disposição. Que sensacional. E assim, daí a gente tá falando de fato de transformação e de trabalhar, né, na prevenção, pode-se dizer assim, né? Para que ali na frente a gente tenha outro impacto dessas pessoas, né, no mundo. Que outros projetos vocês têm, além do União Faz a Vida, que vocês trabalham com educação financeira, que vocês que reverbera na comunidade, Rafael? Certo. Nós temos projetos de inovação. Nós somos parceiros com os patrocínios, né, em diferentes frentes, né? Eu diria assim, se tem algo que é uma dor no município ou que é uma potência que nós estamos tentando desenvolver, o Sicredi está à disposição. Seja em conhecimento, em ideias. Então, assim, é muita coisa, né? Nível Brasil, então, é impressionante. Porque como a gente é local, imagina-se que aqui em Santo Ângelo nós temos algumas expectativas. De repente, sei lá em Juiz já é outra. Lá em Santa Catarina já é outra, né? E aí a decisão é muito local. Sim. É muito rápido, é muito mais fácil. Então a gente tá interagindo. Pra fazer sentido, né? Dentro da comunidade. Né? Eu lembro assim, por exemplo, na pandemia ali, fecha-se as agências, etc. Tá, mas o que nós vamos fazer? Será que nós temos que... As pessoas precisam continuar movimentando, tendo acesso. Aí nós colocamos home office, aí nós estendemos o horário de atendimento, aí nós dividimos os turnos. Isso tudo rápido, né? Porque é esse modelo. Sim.
Tem alguma outra coisa, algum outro plano do Sicredi para os próximos anos? Alguma coisa de diferente que vocês pensam em fazer? Ou potencializar o que já existe? O que vocês têm pensado agora para os próximos anos dentro do Sicredi? Nós temos uma grande inquietude com relação a esse novo mundo mais digital, né? Sim. Que os jovens talvez não nasçam tão cooperativistas ou pensando, né, no todo, enfim, tem uma visão diferente de mundo. Como que a gente leva esse modelo, como que a gente comunica esse modelo, como que a gente torna conhecido, né? Já que se tu passar na frente da agência, tu vai enxergar um banco. Uhum. Será que o banco tradicional, essa estrutura física vai atrair essas pessoas? Como é que eu faço essa conexão, né? Então, a gente tem pensado bastante sobre isso. As nossas bases de associados, a gente segmenta, né? Então, tipo assim, o que faz sentido pro microempresário? Então, esse profissional, ele se habilita para isso, né? Mas o que faz sentido pro grande empresário? Talvez para o micro, ele vai querer mais o presencial, porque ele quer mais a consultoria. Mas o grande empresário, ele vai querer uma conexão mais online, né? Neste sentido. E como que nós, por exemplo, no agro, diversificamos a produção? Como é que nós fizemos com que esses produtores tenham acesso a linhas realmente que façam a diferença na vida deles? Como é que eles diminuem o endividamento e aumentem a sua produtividade? Então, são vários questionamentos. Tudo parte a partir de conhecimento, né? Sim. Tudo parte a partir de a gente se aprofundar, buscar novas ideias. Nós, gerentes, somos bastante instigados a buscar conhecimento, inclusive fora do país. Eu tive a oportunidade de estudar, fazer um curso de gestão de cooperativas no Canadá. Sim. Agora, em outubro, eu estou indo para Portugal fazer um outro curso, né? Para a gente buscar lá o que está acontecendo de bom que a gente possa aplicar aqui. Sim, eu ia te perguntar exatamente isso agora, porque fica muito claro, transparente, quando a gente conversa com vocês do Sicredi, essa questão da cultura forte, do propósito claro, né? Independente de seja o gerente ou atendente, aquilo é muito claro para quem está sendo atendido e não importa o meio, se é presencial ou se é digital, pelo WhatsApp. Essa linha de atendimento, assim, com propósito e cultura é muito clara. Eu achei que numa pesquisa que vocês têm lá um modelo de formação de liderança chamado Academia de Líderes. Confere? E aí, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, um pouquinho disso, né, do investimento em capital humano que vocês têm e esse fortalecimento da cultura que vocês têm, né, desse propósito forte para se trabalhar, o que torna também, acho que vocês têm premiação no GPTW. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente a respeito disso. Sim, quando a gente faz o processo seletivo com as pessoas, nós procuramos identificar se ela tem essa identidade do coletivo, se ela tem essa paixão por pessoas, né? Esse é o primeiro passo. Inclusive, se no modelo lá psicológico não identificar isso, a pessoa não passa de fase. Lá no Espírito Santo, nós fazíamos processo seletivo e vinham as pessoas do sistema financeiro em geral, né? E às vezes acontecia assim de um profissional renomado na cidade, mas como assim? Fulano de tal não foi contratado? Ele é um cara que produz muito, ele é muito conectado. Vende muito, bate meta. Mas talvez ele não tenha conexão com gente, né? Então, o Sicredi, como ele tem quase 40 mil colaboradores, só que na região são 1.300, nós temos uma necessidade muito grande de novas lideranças. Então, mas nós gostamos de formar os nossos líderes, que nascem ali, né, que fizeram toda a sua carreira. Aí nós criamos a Academia de Líderes. As agências identificam pessoas que têm sinais, que têm um desejo, que querem desenvolver em carreira. Então, a gente convida essas pessoas e elas passam por uma academia específica, especializada, com empresas terceirizadas, para formá-los para a liderança. Então, de repente, eles são muito bons em negócios, mas como você é para ouvir as pessoas, para desenvolver as pessoas, para instigar pessoas, para tratar os conflitos, né, de interesse, os conflitos, enfim, estresse e outras questões, né? Mas os gerentes atuais também, recentemente, todos nós fizemos o Plano de Desenvolvimento de Liderança, que é olhar um pouco para si, não ficar essa história fria só nos números, né? Como é que nós estamos com relação ao nosso desempenho? Como é que nós estamos com relação à nossa participação na comunidade? Como é que nós estamos compartilhando o nosso conhecimento? Uma autorreflexão, assim. Uma autorreflexão, exatamente. E nós investimos muito dinheiro em formação, muito mesmo.
Eu diria que para entrar no Sicredi precisa ter desejo de educação, mas para se manter precisa continuar estudando e principalmente aplicando aquilo que você aprendeu. Tu aprende. Usa o teu conhecimento. Exatamente. O associado que levanta da tua mesa, ele tem que sair dali. Talvez inquieto, porque nem sempre as respostas ou as alternativas que você traz são exatamente aquela que você veio buscar, né? Mas, por exemplo, alguém vem lá tomar um empréstimo e você analisa e vê que a situação financeira não permite, que possivelmente vai resolver teu problema agora, mas depois você vai ter dificuldade com relação à parcela. É o momento de você botar essa pessoa sentada e trazer essa realidade, né? Porque senão não vai adiantar. Nós temos um propósito, que é construirmos juntos uma sociedade mais próspera. Como que as pessoas prosperam? Ganhando dinheiro. Esse é um dos pilares. Então, não é só aquele papel de venda. Tanto é que desde 2018, aqui na nossa região, nós não temos metas de produtos dentro das agências. Os nossos colaboradores não recebem comissão por vendas e não tem metas específicas de seguro de vida, de consórcio, de crédito, de investimento. Porque nós queremos que eles valorizem a relação e que o processo de venda seja construtivo. Que você faça esse negócio, mas continue com esta pessoa ao longo da sua jornada. A venda é consequência. Exatamente. De um relacionamento, de uma conexão, de um desenvolvimento, né? E aí os empresários me perguntam, tá, mas se tu tirar as metas, como é que ficou? Desde então, nós nunca crescemos tanto, no mínimo 25% ao ano. Porque você tira essas amarras. Claro, precisa de um profissional altamente comprometido e deve sim ter controle de sua produção, etc e tal. Deve ter bons indicadores, planejamento estratégico. Mas quem garante que se você resolver botar uma meta para o teu funcionário, vai resolver os problemas da tua empresa? Será que esse processo de venda ele vai ser sólido ou vai ser cancelado? Sim. Será que a margem dessa venda vai ser positiva para ambos os lados? Ou você, para vender, teve que abrir mão da qualidade? Enfim, né? São eles fatores. Cada empresa tem seu modelo, nós respeitamos absolutamente todos, mas nós temos um modelo um pouco diferente com relação ao cooperativismo e um olhar sobre essas questões. E vem, de fato, inovar em todos os campos, né? Não só fisicamente, mas também na questão... A gente fala muito aqui de gestão de pessoas, independente, Rafael, do dia, sabe? No cafezinho, cada dia tem uma pauta, né? Nas segundas-feiras, por óbvio, como sendo empreendedorismo, a gente sempre acaba caindo nessa questão do foco nas pessoas. Mas é inevitável que no dia do saúde e bem-estar, no dia da educação e formação, ou de cultura e arte, a gente sempre acaba falando a mesma coisa, que o foco precisa ser nas pessoas. Então, isso é muito claro para quando a gente olha o modelo de atuação do Sicredi na comunidade, que ele confirma o quanto é certo a gente investir nas pessoas para ter resultado, né? Quem faz o resultado são as pessoas. Eu costumo dizer assim, se você quer ser líder, primeiro você olhe no espelho e verifique que você gosta de gente. Porque você precisa amar pessoas, senão não vai dar certo. Sim. E a outra questão é assim, se você trabalha com equipe, né? Talvez quem está nos ouvindo possa estar interessado nesse tema. Você conhece as pessoas que trabalham com você? Eu não tô falando se ele é gordo ou magro, se ele anda de carro ou de bicicleta. Eu tô falando qual é o sonho dele. Sim. Da onde que ele veio. Onde que ele quer chegar. O que move ele. Quais são os objetivos de vida dele. Quais são as dores que ele tá vivendo hoje, as dificuldades que ele tá vivendo hoje. Talvez uma pessoa que tá com baixo desempenho, será que ela não tá com um problema sério? Será que tu não pode contribuir com ela nesse sentido? Então, bons feedbacks, bons acordados, né? Isso é fundamental numa equipe. Sim, e desenvolver as pessoas, né, de fato. A gente já tá quase partindo pro final e eu quero finalizar te pedindo, na verdade, para te deixar uma mensagem, principalmente para os jovens, tá? Que querem transformar os seus municípios, os seus bairros, as suas comunidades através do cooperativismo. Eu costumo dizer que tem duas palavras que para mim assim vão mudar e moldar o futuro, que é a colaboração e a comunicação, porque eu acho que a gente precisa aprender a dialogar e conversar melhor. E colaborar é bom para todo mundo, mas cooperar também, né? Então, o que tu diria para esses jovens que querem transformar, que são inovadores, enfim, através do cooperativismo? Eu diria que o primeiro passo é conhecer. Experimentem, né? Nós falamos muito aqui, mas isso são palavras. Vai fazer sentido para você se você lá se associar a uma cooperativa, e aqui eu não estou falando só as de crédito, e você vivenciar isso. Você experimentar. Mas você, jovem, tem um papel da inovação, né? Você nasce para ser diferente. Você tem que ser... É aquela história do processo evolutivo, né?
nós não somos mais os homens das cavernas. Nosso cérebro, nosso neurônio se desenvolveu. Então você, jovem, a princípio você vai ser melhor que o teu pai, né? Em todos os sentidos, porque você carrega essa genética da experiência, enfim. Você tem um papel de ser transformador. Saia da caixa. Não deixe de trazer as tuas ideias, não deixe de estudar, de correr atrás. Mas também não se iluda que você vai conseguir resolver os teus problemas ou vai prosperar só no digital, só na tela do celular. Ainda é necessário ler, ainda é fundamental estudar. Nós humanos, nós não aprendemos de forma automática. E só tem um jeito, vivenciando, conversando, correndo atrás. Mas é possível dar certo. É possível transformar as realidades que nós vivemos e você tem um papel nisso. Perfeito. Não tem IA que substitua um bom livro, né, Rafael? Não, eu pelo menos não acredito que a IA é importante, mas uma boa leitura é fundamental. É fundamental. Rafael, muito, muito, muito obrigada por esse papo, que foi, assim, fundamental. Falamos de cooperativismo, investimento social, desenvolvimento das cidades. E o Sicredi mostra que dinheiro também é ferramenta de transformação quando investido com propósito. Eu agradeço demais a Corsã e a Greens Café Corporativo pelo apoio de sempre ao nosso programa. E a vocês, ouvintes, nossa gratidão pela companhia em mais uma semana. Segunda tem mais Cafezinho Missioneiro com o tema de empreendedorismo. Eu espero vocês. Um beijão, bom finde.